Mas esses trabalhos de companhia a gente tem muita vontade, cara. Porque assim, não sei o Cadu, mas eu acompanhava muito a companhia da Urbanas e a Híbrida, né? Desde pequenininho. Urbana. Isso. Eu desde pequenininho acompanhava eles, assim, via os trabalhos, eu achava muito maneiro, muito interessante. E esse universo, né, que você disse aqui, das possibilidades que tem de companhia, a gente não tem a menor noção, tá ligado? A gente não tem a menor noção. E ainda mais de você chegar fora do Brasil. A gente, quando tinha um tempo, né, de, por exemplo, amanhã é day off. A gente ficava em day off, mas a gente ia estudar. Eu usava meu day off, por exemplo, para ir pro Jeux de Bourg, entendeu? Então, cara, eu tava no lugar, eu falei, não, tem que fazer alguma coisa aqui. A gente mal conseguia dormir. Então, assim, eu lembro que eu fui assistir a um espetáculo que a minha coreógrafa foi comigo e ela já meio que sabia o que eu ia assistir e ela me levou por experiência, assim. Ela falou assim, tu já assistiu espetáculo de contemporâneo na sua vida? Falei, não. Aí ela, beleza. Cruzou o braço, sentou do meu lado e ela só olhava para as minhas expressões, assim. E teve uma coisa que foi muito marcante para mim, que foram 2 espetáculos onde a galera meio que entrava no palco e, cara, tava todo mundo pelado. Isso já é meio que, ok, eu também ficava pelada no meu espetáculo, mas isso não era o espetáculo inteiro. Ali era o espetáculo inteiro, todo mundo pelado. E o palco totalmente molhado, chão totalmente molhado, e eles brincando de escorregar no chão do linóleo pelado. E isso era o espetáculo. E aí eu ficava assim, olhando pro lado. É sério isso? Aí ela, tu não tá pescando. E aí eu tinha que raciocinar, sabe? Pra entender sobre o que eles estão querendo falar. Peraí. E aí tu se vê num espetáculo, cara, viajando, assim. E eu assisti muita coisa lá que me fazia pensar, assim, a respeito da minha dança. De como que a gente faz as pessoas se sentirem quando estão te assistindo. O que você faz elas pensarem. Se é maneiro tocar nesse lugar do outro. Eu lembro que em um dos espetáculos... Lógico, meu espetáculo ele era muito forte, né? Ele falava sobre prostituição. Mas teve algo que me marcou muito, que foi uma moça que me contou que, após o espetáculo, nós tínhamos um momento de sentar e conversar com o público. E aí eu sentei e não imaginava, assim, que alguém ia direcionar isso para mim, assim. Uma senhora falou em francês, na época eu não entendia nada de francês, e aí depois traduziram para mim, que ela falou que depois do espetáculo ela vomitou. Mas ela falou, não foi por nojo, não. Foi porque isso me atingiu num lugar muito difícil de se acessar. Que não é uma conversa. Você não estava ali só falando sobre prostituição. Você estava mostrando coisas que fazia com que a pessoa estudasse isso, mesmo que ela não quisesse. Que ela estudasse como funciona isso dentro do corpo dela. Então, isso era muito profundo, assim. Isso levava as pessoas em lugares que não são fáceis, não são acessíveis, né? E isso, tipo, caramba, como é que a gente consegue acessar esse lugar dançando, sabe? E isso, cara, é o que eu falei, foi uma puta faculdade de você saber como que você consegue atingir, assim, o eu de uma pessoa ou fazer ela pensar, porque muitos assuntos que a gente falava ali, porque eram 3 espetáculos, né? A gente tinha um espetáculo que falava sobre menores infratores, que era o Meio-Fio, se eu não me engano. A gente tinha o Febre, que falava de N questões, enfim. E a gente tinha o Medo. E aí a gente viajava com essa trilogia. E aí, cada espetáculo, porque eu só participava do Medo. E aí, quando tinham outros espetáculos, eu sentava para assistir. E eu ficava muito chocada, assim, de ver como que realmente aquilo me atingia num lugar e via pessoas, tipo, será que eu quero ver isso? Porque, às vezes, por exemplo, você tá passando no jornal, fala, mano, todo dia tiro, todo dia fulano morreu, matou não sei quem, você pula de canal. Agora, quando você tá assistindo um espetáculo, o que você vai fazer? Você já pagou pra entrar? Você vai levantar, vai sair? Então, a galera meio que, mesmo que não quisesse assistir, tava ali falando com ele, sabe? E aí, fazia, talvez, o olhar mudar sobre isso. A pessoa pegava e falava, talvez seja necessário eu pensar a respeito disso. Não que tenha a ver comigo, mas que seja necessário em algum lugar eu saber a respeito. E não que eu queira falar sobre isso, enfim, mas que isso te toque em algum lugar, que resolva algo dentro de você. E isso é muito difícil, mano, de atingir. Para pra pensar, é dança. Você não tá ali falando um texto, você não tá ali cantando uma música, que eu acho que é mais fácil quando você tem palavras, né?
Agora, quando você está falando sobre expressão corporal, atingir isso em uma pessoa com uma cena, tipo, é foda, assim, é bem foda. Sim. Mas eu acho que tem certas coisas que a dança consegue acessar e outras coisas também não consegue acessar. Tipo, vice-versa, né? Tem, exemplo, a gente vê um filme, aí nesse filme ele representa ou passa uma mensagem e a gente consegue captar. Ou uma música, aí a música tem uma outra forma de te captar. E a dança também. A dança também tem essa habilidade de comunicar ou passar a mensagem ou a sensação de uma forma que só ela consegue, tá ligado? E é uma coisa que é difícil perceber, é difícil a gente como corpo dançante, né? De captar e conseguir passar para outra pessoa e também a pessoa conseguir absorver isso, né? Não é todo mundo que consegue absorver.